Olá! Bem, preparem-se porque hoje temos um teste de conhecimento bem diferente. A gente vai mergulhar fundo num quiz para desvendar as origens mais malucas por trás de expressões do dia a dia e de fatos que, sinceramente, parecem ficção pura. Vamos nessa! Para começar, já vamos com uma pergunta para aquecer os motores. O que é que essas três coisas, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, podem ter em comum? A resposta é simples. Histórias de origem que são, assim, absolutamente fascinantes e, olha, bem inesperadas. Vamos descobrir juntos. Então, nossa primeira rodada foca na linguagem que a gente usa. Muitas vezes, soltamos umas expressões sem nem pensar na história que elas carregam, né? Vamos ver o que é que a gente realmente anda dizendo por aí. Primeira pergunta do nosso quiz, de meia tigela. Todo mundo já usou ou ouviu para descrever algo meio medíocre. Mas de onde será que veio isso? Qual será a resposta certa, hein? E a resposta correta é a letra B. É isso mesmo, a origem está ligada a um costume lá da realeza portuguesa, onde o seu valor era literalmente medido pela quantidade de comida no seu prato. E o mais curioso é que isso não era informal, não. Era um procedimento padrão. Tinha até um livro, o tal Livro da Cozinha do Rei, que estipulava as regras. Quem era do alto escalão ganhava uma tigela cheia. Já quem estava numa posição inferior, recebia só meia tigela. E foi assim que a expressão pegou para falar de algo de pouco valor ou sem importância. Vamos para a próxima. Dar a mão à palmatória. Essa expressão já traz uma imagem forte, né? Algo a ver com disciplina, com um erro. Mas o que ela significa exatamente? Pensem aí. A resposta certa é a C. Significa basicamente reconhecer o erro e estar pronto para arcar com as consequências. É uma expressão que vem direto de um passado nem tão distante assim, das salas de aula. Olha só, a palmatória era de facto um instrumento de castigo físico nas escolas. Quando um aluno fazia algo errado, ele tinha que literalmente estender a mão para levar a punição. Com o tempo, este gesto físico virou uma metáfora super forte para confessar a própria culpa. A nossa última pergunta sobre expressões é um pouquinho mais complicada. Fazer ouvidos de mercador tem uma origem meio controversa, sabe? Qual dessas teorias parece fazer mais sentido? E a resposta é a D. Pois é, aqui não tem uma resposta única. Existem duas teorias bem fortes e bem diferentes para explicar essa expressão. Então, vamos ver. A teoria do mercador é aquela que a gente imagina comerciantes gritando para vender, aquele barulho todo, e eles simplesmente ignoravam quem falava com eles para não perderem uma venda. A teoria do marcador, por outro lado, é bem mais sombria. Ela diz que a palavra certa seria marcador. A pessoa que marcava escravos com ferro quente. E para conseguir fazer esse trabalho horrível, ele precisava ignorar os gritos de dor. No fim das contas, as duas versões chegam no mesmo significado: ignorar alguém de propósito. Bom, agora a gente muda de assunto, vamos para a segunda rodada do nosso quiz, saindo das expressões e mergulhando naqueles cantos mais estranhos da Wikipédia. Lugares, eventos e fenômenos que provam que, às vezes, a realidade é muito mais bizarra que a ficção. Parem para pensar nessa cena, um papa morto, tirado do túmulo, vestido com as roupas de cerimônia e colocado num trono para ser julgado. Isso não é roteiro de filme de terror, não. Aconteceu de verdade na história da igreja. E aí, qual desses nomes consegue capturar a bizarrice desse julgamento póstumo? A resposta correta é a B, o Sínodo do Cadáver. O nome tão direto e, convenhamos, tão estranho quanto o próprio evento. Pois é. No ano de 897, o Papa Estevão VI, que guardava um rancor político enorme, mandou desenterrar seu antecessor, o Papa Formoso, sentou o corpo já em decomposição num trono e o submeteu a um julgamento. É sem a menor dúvida um dos episódios mais macabros e bizarros da história do papado. Agora, vamos falar de uma cidade fantasma dos tempos modernos. Centrela, na Pensilvânia. Já foi uma cidade cheia de vida, mas hoje está praticamente abandonada. O que aconteceu lá? A resposta certa é a C. É isso mesmo que estão lendo. A cidade está literalmente queimando por baixo da terra, há mais de 60 anos. A história é a seguinte. Em 1962, um incêndio começou numa mina de carvão que fica bem embaixo de Centralia e se espalhou. O fogo nunca mais foi apagado. Com o tempo, o chão começou a rachar, gases tóxicos subiram e a cidade teve que ser evacuada. E o fogo continua queimando até hoje, um incêndio eterno escondido sob uma cidade fantasma. E para a nossa última pergunta, vamos para o reino animal. O Simotoa exígua, que tem o apelido simpático de piolho comedor de língua, tem uma habilidade bem peculiar. Qual será?
E a resposta é a B. É tão horrível quanto fascinante. Esse parasita entra no peixe, come a língua dele e depois se prende no lugar, se tornando a nova língua funcional do coitado do hospedeiro. O nosso quiz termina por aqui, mas a reflexão continua, né? Das expressões que a gente usa sem pensar, aos cantos esquecidos da história e da biologia, o mundo está cheio, mas cheio de histórias escondidas. O que a gente tira de tudo isso? Que a curiosidade é a chave. É ela que revela as histórias por trás das palavras, os eventos bizarros que moldaram o mundo e as criações inacreditáveis da natureza. A realidade, de verdade, muitas vezes supera, e muito, qualquer ficção que a gente possa imaginar. E fica essa pergunta final no ar. Cada fato que a gente descobre, cada origem que a gente desvenda, muda um pouquinho a nossa forma de ver as coisas. Qual será a próxima descoberta que vai nos fazer olhar para o mundo com outros olhos? Vale a pena continuar curioso e continuar perguntando. Obrigado pela companhia.